Bom dia, meus amores. Muito obrigada. Se você ligou, se você acessou meu canal, com certeza foi dirigida pelo Espírito de Deus. Isso em seu ato de misericórdia. Só o fato de poder saber que tu me está dando a oportunidade de entrar na tua casa, me ouvir, sem Deus, eu jamais chegaria até aqui. Em primeiro lugar, vamos pedir direção ao Espírito de Deus para falar e ouvir e compreender, né? O que Deus quer nos ensinar, a você e a mim. Todos estamos numa caminhada para compreender melhor o amor de Jesus Cristo pela nossa vida. Convido você, feche teus olhos. Vamos falar com Deus através do nosso coração e a nossa mente. Senhor, obrigada por estar aqui. Peço direção, conhecimento, discernimento dos teus ensinos. Sem ti é impossível compreender. A questão de compreender e viver, que é uma permanência diária, que nem um ser humano é capaz de convencer ninguém, senão o Espírito de Deus na vida diária de um ser humano, para estudar, crer, compreender e viver a tua palavra. Te peço hoje, fica conosco, nos dá paz e tranquilidade, enquanto juntos estudamos a tua palavra. Nas minhas palavras da oração, dá para entender que nós somos estudante do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, lendo, quando acordei, lendo a palavra de Deus, aqui não dá para ver aqui, ó, os ensinos do Senhor, abri a palavra de Deus no livro de Sofonias. Me chamou a atenção um pouco sobre as imagens que eu estou vendo. Aqui no livro existe profecia. É difícil de compreender, difícil de entender a linguagem que Deus quer falar conosco. Precisamos ter intimidade para conhecer um amigo, precisamos ter intimidade. Para conhecer qualquer pessoa, é necessário uma convivência com ela. Não é só passar pela tua visão e nós juntos fizemos uma análise de que já conhecemos essa pessoa. A minha linguagem de falar talvez seja para uma pessoa só. Tudo bem, já vou ficar feliz. Se essa mensagem chegar ao coração de uma única pessoa, que desperte nela a linguagem que Deus está usando eu hoje, o ser humano mortal, para falar, eu já ficarei muito feliz. Mas antes de continuar, um outro vídeo que eu gravei, eu coloquei na legenda que eu errei. Não que eu tenha errado, eu troquei os assuntos. Eu falei que dos filhos de Noé, eu coloquei os filhos de Caim. Me perdoa, uma falha da minha mente. Como eu disse também no finalzinho, que existiam 4 noras, como eu usei o termo ali que eu tinha visto o programa da doutora Mozana. Mas eram 3 noras e uma mulher. Minha mente foi para as 4 mulheres e a boca foi lá e falou. Muitas das vezes vai acontecer sempre trocar os eventos, o nome de alguém. Mas o que eu quero despertar no teu coração não é a minha sabedoria e eu falar na ordem certinha, sem falha. Não. Não importa o grau de estudo, conhecimento que cada mente possa alcançar. Todo ser que respira está sujeito aos erros e reconhecer aonde nós erramos é fundamental para que a gente mesmo desperte vontade de conhecer. Quem conhece, quem estuda, sabe o momento que eu erro ali no vídeo. Eu não cortei, eu não mudei, eu não deletei o vídeo, porque eu gosto de ouvir o que eu estou expressando. Primeiro, para te deixar bem claro, todos que estão aqui são seres viventes, aprendendo, sujeito ao erro, tá? Daqui para frente, pode acontecer muitas outras vezes. Me perdoa se esses erros irão aparecer do nada, né? Hoje a minha mente ela está sendo lapidada pela palavra de Deus. Voltando aqui para o estudo da palavra de Deus, eu já te agradeço, muito obrigada. Clica, dá um like,
para que a gente possa multiplicar o aprendizado. Como eu tenho falado, eu preciso de conhecimento, eu preciso que tu diga o teu testemunho, o que a palavra de Deus tem feito na tua mente. Eu não sou estudiosa acima de qualquer pessoa. Eu admiro, eu sou estudante do Evangelho de Deus. Gosto de ouvir, gosto de aprender. Mas hoje nós vamos estudar algo super interessante. Aqui no livro de Sofonias, quando eu estava lendo, existe uma frase grande escrito: destruição vindoura, algo que está por vir. Nós, seres humanos, somos curiosos, que eles estudam a palavra de Deus. Nós queremos entender quando Cristo vai voltar. Quando esses eventos de Sofonias, de Mateus, de Apocalipse, o que Daniel escreve, quando isso vai acontecer? A curiosidade humana para saber o evento, o dia e a hora. Quando Cristo estava nesse planeta como ser humano, ele não sabia. Hoje, como Deus que está ao lado do Pai, com certeza ele sabe. Mas como homem, ele não saberia. Então, hoje, o interessante para a mente humana que Deus quer não é o saber da data. Antes de mais nada, eu queria que tu analisasse. Se a minha mente, eu vou falar de mim, eu não vou falar de você. Se a minha mente tiver essa curiosidade de saber o dia desses eventos do livro de Sofonia, de como ele vai acontecer, se eu soubesse que é 2030, 2040, 2050, a minha mente poderia muito bem ler. Falta muito tempo, ainda tenho muita coisa para viver. Depois eu me preparo. Depois eu vou deixar com que Deus trabalhe nas minhas faculdades mentais. Se eu soubesse que é daqui a 7 dias, meu amigo, eu não ia dormir, eu não ia comer. Se eu soubesse que seria hoje, eu morreria no imediato. Provavelmente, porque a nossa mente não está preparada por um extraordinário evento como esse. Mas o que Deus quer que eu saiba? O dia? Se nós temos hoje a direção do Espírito Santo, que está na sua onipotência em todos os lugares, por que não entendemos isso? Deus não quis que as nossas faculdades mentais entendessem. Deus não quer que nós vamos para uma vida de conhecimento por medo, porque o medo me atrapalha. Ter ansiedade para saber o dia, isso mais me atrapalha do que me abençoa. Mas entender o que Deus quer das minhas faculdades mentais para me preparar. Quando você vai para uma viagem, para algum lugar, existe uma preparação dentro do teu lar. Se prepara mentalmente, se tu vai viajar de avião e tu nunca viajou, vai ter uma ansiedade muito grande. Conheço pessoas que eu não consigo acreditar humanamente que ela vai me visitar através de um avião. Pode até acontecer, não sei. É mais fácil ela viesse de carro, mesmo que ela tiver que passar 10 dias viajando, em vez de viajar 6 horas de tempo. Para você ver o que é o medo dentro das faculdades mentais, dentro de um ser humano, que a ansiedade causa dentro da nossa vida. E pelo que eu vejo, a ansiedade está matando o ser humano no sentido de medo do desconhecido. Por quê? Porque o sentido, eu me preocupo tanto em saber que me esqueço de me preparar para essa viagem com Deus. Quando você abre a Bíblia e lê o livro de Sofonia, como está escrito aqui, destruirei todas as coisas da face da terra. A palavra do Senhor diz isso. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu, os peixes do mar, os que causam tropeço junto com os ímpios. Aqui a palavra ímpio está determinada aquele que não crê, aquele que não acredita nos estudos, na palavra, nos ensinos do rei. Mas a palavra destruirei a todos é um evento muito catastrófico. Errei aqui a palavra catastrófico. Voltou.
palavra, é, a minha mente não consegue pensar com toda a sinceridade do fundo do coração. Eu não consigo, mesmo estudando, analisar em profundidade o dia do Senhor. Que isso vai acontecer? Que evento é esse que destrói tudo? As aves do céu, os animais, os peixes. O interessante é que ele diz que é o dia do Senhor. Deus quer que eu estude, que eu me prepare para o tal evento. Quando nós vamos para um evento de um casamento, nós não vamos com qualquer roupa. Nós desgastamos o nosso tempo, esforço, dinheiro para se apresentar como tal nesse evento. Que ele é único na vida daquela pessoa que nos convidou. Ela quer ter de nós uma boa lembrança. Há milhões de pessoas hoje que sabem que Cristo esteve na terra, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Pronto, acabou o evento. Não existe mais para que estudar. Como eu disse anteriormente, se Cristo vai voltar daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos, a mentalidade pode pensar, nem sei se eu vou estar vivo. Para que me esforçar tanto para preparar? Há muitas coisas para eu viver aqui. Preciso gastar minha mente e meu amor. Eu vi uma mensagem de uma mulher muito bonita. Não sei o nome dela, nem que eu soubesse eu poderia dizer. Eu jamais faria isso com uma pessoa. Ela decidiu não colocar a sua vida, seus sentimentos, nas mãos do Criador. Ela diz que sabe que ele a criou, mas decidiu que ele não vai governar as suas faculdades mentais. E ela jamais será grata por alguma coisa que ele tenha feito. Nem por ela, nem pelo fôlego de vida, e nem pelos seus filhos, e nem pela sua própria existência. Sabe o que eu acho bonito nisso? Ela não morre porque ela está falando tudo isso de uma hora para outra. Ela não cai de uma árvore como uma fruta que não tem mais valor. Sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que o Espírito Santo ainda está ao seu lado. Só o fato de estar vivo é uma garantia que eu tenho que Deus nos ama fora do conhecimento que eu tenho como ser humano. Então o Senhor diz aqui que haverá uma dor tão profunda. Ele diz que Judá receberá o castigo que merece nas suas faculdades mentais. Vou abaixar aqui o volume do meu note para não ouvir entrada e saída de outro som, tá? Então, olha só. O castigo de Judá. Estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei este lugar. Ele fala aqui como se existisse apenas Jerusalém, mas essa palavra se estende à humanidade inteira. Eliminarei deste lugar remanescente de Baal, os remanescentes de Baal, Deus que ele foca na idolatria. Aqui no livro de Oséias, eu gosto de enfatizar, Oséias 4, verso 6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele diz que foi destruído, como se isso já acontecesse. A profecia de Sofonias está muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Já se passaram na história contada pela Bíblia que Cristo nasceu aproximadamente ali há mais de 2.000 anos para alguém, menos de 2.000 anos para outro. Eu coloco ali 2.000 anos. Oséias falando, vai muito antes do que isso. E agora, como crer nesse ensino? Como acreditar que eu devo preparar as minhas faculdades mentais? Meu amor do meu coração, eu sou estudante da palavra de Deus. Eu tenho falhas muito sérias na minha vida ainda. Mas a preparação está na palavra do Senhor, a busca do conhecimento, dos ensinos, para que Deus possa trabalhar, moldar aquilo que eu conheço, que eu entendo, que eu creio
somente através do Espírito do Senhor, do qual dirigiu os autores da Bíblia para escrevê-la. No quadrinho embaixo, você sempre irá vê-lo. O quadrinho primeiro da mentalidade de Adão quando viveu antes do pecado. Está como? Alegre, com o olho aceso. A falta desse conhecimento trouxe o quê para a vida de Caim? A ignorância e a maldade. Quando o Espírito de Deus trabalha na vida de Noé, ele se deixa, você vê um olhinho ali mais alegre, uma mente diferente. E quando você se deixa ser trabalhado no último cérebrozinho que está aparecendo ali, a mente garimpada pelo Espírito Santo, vou te dizer, aí você está deixando com que Deus molde o teu conhecimento. Você vai ter muitos livros, você tem muitas palestras. Eu não quero aqui mudar o que Deus disse. Eu não estou buscando uma nova maneira de dizer que a Bíblia está assim, você estudou errado, você está estudando errado. Não é esse o meu sentimento. Os meus sentimentos e a busca, o brilho que Deus tem me dado nas minhas faculdades mentais é tentar transmitir a você que a tua mente é algo precioso, precisa ser moldado por Ele. Deixe ser garimpado profundamente dentro de você. No outro vídeo eu disse que quando Deus revela seu amor, Ele também revela o que tem de ruim, que pode ser tirado de dentro das minhas faculdades mentais. Aqui no verso 14, ele diz: o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está próximo, logo vem. Rapidamente o sentimento de quem lê isso, talvez não é verdade. Olha quanto tempo faz, 3.000 anos, que isso foi falado. E por que Deus usa o termo logo? Vem. Um dia, para mim, como todos sabem, é totalmente diferente para Deus. Nós contamos horas, minutos, segundos, dias, meses, anos. Somos contados por aquilo que nós fomos ensinados. Deus conta o tempo? Não, o Senhor ele não irá contar o tempo. Quando nós sabemos estudando. Está escrito isso na palavra de Deus, procura. Hoje existe forma de você achar muito rápido isso. Não é isso que eu quero trazer para o assunto de hoje, discutir nesse vídeo que eu estou hoje transmitindo para você. Ele diz, ouça, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de conflito e angústia. A nossa mente tem muita dificuldade de crer no que aconteceu na vida de Abraão, na vida de Moisés, de José, de Jacó, porque eu não estava lá. Eu tenho uma história na palavra de Deus escrita, fazendo toda a narração dos acontecimentos. Por que nós temos tanta dificuldade de compreender e estudar? Às vezes nós procuramos uma igreja, um culto que grita, que fala profecia, de que eu não vou ter fome, de que eu não vou ter dor, de que Deus está me livrando, de que Deus está restaurando, Deus restaura, Deus livra. Concordo com você. Mas isso tudo não vai mudar a minha maneira de pensar com respeito a esse evento. O evento que eu preciso realmente garantir de uma cura, de uma transformação mental, está diariamente na promessa do que ele falou de que irá se cumprir. O inimigo do Senhor que está aqui, ó, meu dedinho está aparecendo lá atrás, trabalhando, ele trabalha nisso que eu estou falando agora, na confusão. E Deus não é um Deus de confusão, ele é um Deus de promessa, um Deus que realmente faz com que as coisas aconteçam. Se ele é um Deus de promessa e diz que isso tudo vai acontecer, ele está me dizendo o que vai acontecer no dia do evento, quando ele voltar. É isso que eu preciso estudar, para que a minha mente se prepare. Acabei de falar anteriormente, a mala tem que ser preparada quando eu vou para uma viagem longa. Eu moro no Rio Grande do Sul, o estado que eu nasci e o estado do Amapá. Entre eles existe um espaço imensamente grande. Eu não vou para lá para voltar. Eu posso até ir, posso. Sem dúvida, leva 6 horas. Eu vou passar o meu dia, chego lá, entro num avião no outro dia e retorno. Não vou fazer nada disso, não dá nem para sair do aeroporto. Se eu quero passar alguns dias com aqueles que eu amo,
eu preciso preparar uma mala, eu preciso me preparar psicologicamente para o lugar, ainda que eu tenha morado lá. Para ir para o céu, eu vou de qualquer jeito, eu preciso ser pobre, rico, alto, baixo, gordo, negro, o Senhor não está colocando essa indiferença. É um avião que milhares de pessoas podem entrar, a passagem está paga, Cristo pagou a passagem. Então, por que que eu preciso me preparar tão bem para esse evento, para esse momento? Que a minha mente precisa ser preparada para morar no céu. Na primeira figurinha que está em cima, entre dois homens e duas pessoas sendo moldadas, como eu vivo falar, no finalzinho tem uma cidade. Para morar lá, já está pago a entrada e a morada. É Jesus na cruz. Eu preciso aceitar, mas eu preciso estudar. O Espírito Santo, ele não tem como trabalhar nas minhas faculdades mentais sem que eu estude. Tem que ter assunto dentro dela. Diariamente, acompanhada com a oração, acompanhada com amor. O dia do sofrimento é ruína. O dia de treva é escuridão. O dia das nuvens, negridão. Dia de toque de trombeta. Gritos de guerra contra a cidade fortificada, contra as torres elevadas. Está escrito na palavra. Eu preciso estudar. Dr. Rodrigo Silva, alguém que eu admiro no conhecimento que tem, dá oportunidade para nós compreender muito mais. É uma ajuda, é um amuleto. Eu vejo que os ensinos que ele tem é um amuleto. O meu, não sei nem se é um amuleto. Vou te ser sincera, eu nem sei se o que eu conheço serve como amuleto. O meu conhecimento, tá? Não a palavra de Deus. Mas eu estou lutando que a minha mente possa ser alinhada com os ensinos do Senhor. A tua mente precisa receber uma mensagem. Para que eu me prepare, eu preciso buscar conhecimento. E quando eu busco esse conhecimento, o Espírito Santo tem uma probabilidade de me convencer dessa verdade. Existem pessoas inteligentes que estudam a Bíblia para discordar do outro. Existem milhões de pensamentos, cada um está buscando o conhecimento que pode. Todos serão provados no fogo. O ouro, ele vai para o fogo, ele continua sendo ouro. Ele pode ser moldado da melhor forma possível, ele vai continuar sendo ouro. Apenas como uma folha, como uma bolinha, ele continua sendo ouro. Se ele for para uma joia, ele continua sendo ouro. É isso que Deus queria da minha mente. E não importa o evento, o que aconteça, eu preciso crer no ensinamento da luz que ele tem me dado. Lá em cima da minha cabeça está aparecendo uma luzinha que está vindo pela janela da minha casa. Uma luz que eu preciso conhecer, entender, está no ensino da palavra de Deus. Quando estou nas trevas, está impossível de trabalhar. Quando bebemos muito, andamos despercebido por o planeta. E quando alguém diz sobre a volta de Jesus, é só uma frase. Ou seria apenas um evento? Eu busco dizer uma coisa. Existem seres humanos na Terra que podem nos ajudar se nós pararmos um tempo para ouvi-lo, o conhecimento, a transformação que ela tem. Você percebeu que eu falo e uso muito as minhas mãos estão descrevendo o que os meus lábios estão expressando? Que gosto de fazer isso. É uma maneira melhor de transmitir o que está dentro da minha mente. A Bíblia ela tem um ensino dela. O Espírito Santo vai transmitir o que está dentro dela. O espírito da letra precisa estar em conformidade com os ensinos de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se ele não tem conformidade, eu preciso repensar o que eu tenho dentro de mim. Então, trazendo hoje, o que eu quero que você tenha medo, preocupação, de se eu já vi, eu já estudei, eu conheço tudo isso. Eu volto a te dizer uma coisa. Coloca no comentário o que esse conhecimento está fazendo dentro da tua mente. Você coloca no comentário como você está se preparando para esse dia. Esquece a parte de estar morto.
Temos que ter uma mentalidade de transformação. Eu vou morrer para que eu vou me preparar para um evento que está totalmente desconhecido. Morto ou vivo, todos nós prestaremos conta com a falta do conhecimento ou com o conhecimento que recebemos. Isso é fato. Isso é verdadeiro. Eu sou feliz por entender um pouquinho desse ensino que eu estou falando. Se você me vê falar com tranquilidade, talvez alguém vai dizer, deveria ter falado assim, assim, assim. Para pensar. Eu não vou usar palavras técnicas como muitas pessoas usam, porque o trabalho dela é outro, não é o meu. As palavras talvez vão ser levadas a alguém muito simples, que não tem faculdade, que não estuda, que dá com uma depressão, e vai olhar todas essas coisas que estão. O banner atrás de mim, primeiro quadrinho, o segundo quadrinho. Existe alguma coisa diferente, é isso que eu queria que você entendesse. Que a mensagem que Deus está me entregando para te dar, existe uma pequenina diferença apenas, que vai contribuir se você já busca esse conhecimento. Se você busca, o Espírito Santo vai elevar o seu conhecimento. Trarei aflição aos homens, andarão como se fosse cego, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira. Para pensar, meu amor. O sangue será derramado com poeira, não é qualquer evento. Não é qualquer coisa que está escrito, meu coração aperta, sinto vontade de chorar. Pela mensagem aqui prescrita. Suas entranhas como lixo, nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-lo daquilo que você tem, independente do dinheiro, da glória, do conhecimento, de tudo que você possa ter. Olha lá em cima, vou para esse lado aqui, ó. Uma mente sendo trabalhada, preparada, recebendo luz, e essa mão representa a mão do Senhor. A Bíblia embaixo tem que ser o alicerce de qualquer faculdade mental. Se você fizer isso, tu abrir o caminho para o Espírito Santo te convencer dessa verdade. É o que eu chamo ele de garimpeiro nas minhas faculdades mentais. Que sonda, que molda, faz com que eu possa transformar minha maneira de viver e de pensar. Te convido para orar comigo. Eu quero te pedir mais uma vez. Envia o vídeo, comenta, curte, se inscreve. Vamos levar uma mensagem. Tem um pouquinho de diferença entre milhares de vozes que estão no mundo hoje, gritando a volta de Cristo. Alguém pode dizer, é só mais uma voz. Não quero que seja só mais uma voz. É um aprendizado que o Espírito de Deus está nos dando, sem merecer nada, para que a gente desenvolva o conhecimento. Eu volto a dizer o que Oséias falou. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Milhões de seres humanos vão perder a sua salvação, sua casa, seu conhecimento, sua família, por falta desse conhecimento. Então hoje, permita com que o Espírito de Deus entre em teu lar. Quando tu enviar para alguém, o Espírito Santo com certeza também irá trabalhar na vida desse alguém. Talvez você não consiga falar para ela como eu estou falando, descrever o que eu estou dizendo. Palavras simples, mas que possam alcançar a mentalidade de alguém. Ora comigo para agradecer mais um pouco. Senhor, há um evento que está para acontecer na humanidade. Quando o evento foi apresentado a Noé, ele foi livre dentro da arca com a sua família. Senhor, hoje não vamos ter uma arca, mas nós temos os ensinos, a palavra do Senhor, para prepararmos para essa cidade maravilhosa. Precisamos colocar os sentimentos dentro da mala, que são mal, que são ruins, e ter que afogá-los. Nossa cultura malévolas, nosso conhecimento apagado, porque o que está por vir é grandioso demais, Senhor. Peço hoje a Ti
que nos ensine, possa nos dar capacidade de viver o que a gente já conhece. Que o Espírito Santo possa ter a oportunidade de trabalhar quando nós decidimos deixar com que ele trabalhe nas nossas faculdades mentais. Abençoa a mente que estuda, dá clareza, entendimento e discernimento do teu amor nessa terra. Não é para ficarmos com medo e nem preocupado quando isso vai acontecer. A preocupação é ser trabalhado, preparado, ensinado para estarmos de pé nesse evento. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Essa é a mensagem que a nossa mente precisa ter e se preparar para viver. Muito obrigado. Ver o sol da janela da minha casa é a luz natural que eu tenho. Muito obrigada. Fica com Deus.